Olá a todos e bem-vindos. Hoje tenho o prazer de entrevistar um amigo meu, Daniel Sá Nogueira. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, obrigado. Ok, Daniel. Obrigadíssimo por estares presente nesta entrevista. Escolhi o Daniel por o Daniel ser daquelas pessoas que também mudou muito a minha vida. O Daniel é uma pessoa que já tem feito um trabalho fabuloso e muito transformador em vidas de inúmeras pessoas e já lançou dois grandes best-sellers. Posso já mostrar aqui. Temos o 11º Mandamento, que foi o Já último leste? best-seller dele. Já Ainda não, leste? ainda não. Ai, ai, ai. E o Trata a Vida por Tu. Que grande negligência, não é? Entrevistar Mas já alguém que leste ainda o não Trata a leu o Vida por Tu, livro. ao menos? Mas estou a lê-lo, Daniel. Estou a lê-lo. Mas o Trata a Vida por Tu, já leste, ao menos? Já, o Trata a Vida por Tu, sim. Ah, vá lá, vá lá. Boa, não é mau, hein? Olha É lá, fantástico. Daniel. Então, o que nós combinámos, estive aqui a falar com o Daniel numa pré-entrevista, e então combinámos falar de temáticas como zonas de conforto, meditação, como se tornar um best-seller, como criar livros que realmente tenham impacto, como espalhar a sua mensagem e de mais algumas temáticas interessantes que nós vamos deixar fluir, está bem? Estas entrevistas costumam ser assim, pá, deixarmos fluir. Portanto, Daniel, eu vou-te perguntar principalmente o que é que são estas coisas da zona de conforto e depois como é que a zona de conforto se liga com a questão da meditação e como é que isto tudo está ligado. Bem, a pergunta por acaso é pertinente, porque tudo está ligado com tudo. Não é? Eu agora estou ligado contigo, nós estamos ligados com a pessoa que nos está a ver neste momento. A pessoa que nos está a ver neste momento, se fizer gostar no vídeo, ou se mandar o link para alguém, ou se puser no Facebook, já estamos ligados outra vez uns com os outros. E logo ali começa, talvez, com o princípio, para mim, mais importante, que estamos todos ligados. Isto é, somos todos um. E nesse aspecto, também todas as temáticas que nós poderíamos falar hoje e que vamos falar hoje são todas a mesma temática. Porque, quando estamos a falar de uma, estamos a falar de outra, porque estão todas interligadas. Um pouco como as entrevistas que estás a fazer, se alguém ouvir com o coração e com muita atenção, vai reparar que vamos todos provavelmente dizer exatamente a mesma coisa. Exato. Ok. E então, Daniel, diz-me uma coisa. Tenho falado já em algumas entrevistas sobre estas questões das zonas de conforto, as pessoas quererem se deixar ficar, inclusive de as pessoas neste momento a tentarem com medo de se mexer, não é? Esta inércia parece que foi acentuada nas pessoas. Se as pessoas já tinham alguma inércia, então com esta situação e este panorama atual, que para algumas pessoas é pouco prometedor, continuamos na inércia, não é? Então as zonas de conforto parece que ainda se tornaram mais acentuadas. Quais seriam as tuas dicas para ultrapassar isto? Bem, então para quem possa nos estar a ver que não está familiarizado com o termo zonas de conforto, podemos dizer que toda a gente tem uma zona de conforto. E este é o primeiro aspecto. Isto é, o que está dentro da minha zona de conforto é aquilo com o qual eu estou confortável. Por exemplo, a maior parte das pessoas é capaz de ser ver televisão, ou almoçar com os amigos, ou se gostares do teu emprego, é estar no emprego, ou um dia de sol. Coisas que nos fazem sentir confortável. Depois, fora desta zona de conforto, portanto, o que está aqui fora, podemos dizer que é a zona de desafio, ou a zona de desconforto. São coisas que não me fazem sentir confortável. Agora, a maior parte delas não interessam para nada. Por exemplo, lavar os dentes com o meu sapato. É uma coisa que me cria desconforto, mas não interessa para nada. Ir passear os cães todos aqui do bairro dos meus vizinhos. É uma coisa que me causa desconforto, mas também não é necessário fazê-lo. Agora, há coisas na nossa zona de desconforto, na nossa zona de desafio, que sim, esses deveríamos tentar trazer para dentro da zona de conforto. Depois, por fim, só para acabar a introdução, há pessoas que têm zonas de conforto muito pequenininhos, quase nada está lá dentro. Elas acordam de manhã, estão estressadas com o alarme, depois com o telejornal, depois com o trânsito, depois com o chefe, depois porque o almoço aumentou 10 cêntimos, depois outra vez o trânsito para voltar para casa. E passam o dia nisto. E têm muitos poucos momentos e muito poucas experiências confortáveis, prazerosas, agradáveis, fáceis. Há outras pessoas que têm zonas de conforto normais, e depois vai aumentando. E há pessoas que têm zonas de conforto gigantes, em que quase todas as experiências que elas têm na vida são confortáveis. Mesmo experiências dolorosas e até difíceis. Por exemplo, mesmo perder alguém, ou ser despedido, ou descobrir que temos uma doença terrível, que são experiências que teoricamente deveriam ser desconcertantes, embora sejam dolorosas, para quem tem uma zona de conforto muito, muito grande, conseguem sentir conforto com a dor. Conseguem chorar e aceitar que estão a chorar. Ou conseguem aceitar a experiência desconfortável. Portanto, há quem tenha assim, 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 assim.
Agora, quanto maior for a nossa zona de conforto, quanto maior for a tua zona de conforto, mais criatividade tu tens, porque quem tem uma zona de conforto assim não é muito criativo. Quem tem assim é melhor líder. Imagina um líder com uma zona de conforto assim ou assim, Claro. comparado com uma zona de conforto. Melhor mãe, melhor pai, melhor ser humano e, muito importante, mais autoconfiante. Quem tem zonas de conforto muito grandes sente-se mais confiante e mais autoconfiante. Ok. E há processos para aumentar as nossas zonas de conforto, mas antes de mais há que perceber o que é que está dentro da nossa zona de conforto e o que é que não está. Ok, certíssimo. Então, as pessoas têm que perceber primeiro, ter consciência que têm zonas de conforto e em que ponto da sua vida estão, não é? Uhum. E estava falando, numa das entrevistas, falei de termos consciência, tomarmos consciência de algo. Isso é o ponto principal. Se quer refletir sobre a nossa vida e saber o ponto em que estamos. Sim. Sim, a E, nossa vida, a qualidade da nossa vida mede-se muito pelo tamanho da nossa zona de conforto. E como tu estás a dizer muito bem, o primeiro passo é a tomada de consciência. E o segundo passo é entrar em ação. Então é tomar consciência de experiências que estão fora da minha zona de conforto e trazê-las para dentro da minha zona de conforto, experienciando-as com mais frequência e com mais consciência. Daniel, e então diz-me uma coisa. Uma das frases, por acaso, se não me engano, está no teu livro, ou tu referes também a isso, diz-me se estou enganado ou não, da questão de quando a pessoa quer sair da sua zona de conforto, até se pode dizer, faz aquilo que te provoca mais medo. Sim, sem dúvida. Esse é um dos temas principais do 11º Mandamento. Aliás, a personagem principal, a Maria, do 11º Mandamento, ao longo das 600 páginas, ela acaba quase por viver esse mantra na prática, o que transforma por completo a vida dela, que é o medo, é muito importante. Quando nós sentimos medo, é de facto um sinal que temos de ter cautela. Por exemplo, se eu aterrar numa cidade caótica como Istambul e vejo carros para a esquerda e carros para a direita e surge um medo dentro de mim e diz, pá, Daniel, atenção, tu aqui podes ser atropelado. É diferente, talvez, de Mafra, onde tu estás neste momento. Istambul é uma confusão. Portanto, medo é fundamental, é um sinal de alerta. Agora, medo não pode controlar a nossa vida. Isto é, nós temos que controlar o medo. Nós temos que ouvir o medo e vencer o medo, apesar do medo avançar. Não digo tudo de uma vez, não digo tudo no mesmo dia, tudo no mesmo ano. Passo a passo, depende também da tal zona de conforto de cada um. Mas medo deve ser apenas uma sinalização, uma chamada de atenção, uma luz vermelha a apitar. E especialmente quando medo aparece, quer dizer que é uma luz vermelha para ter atenção, mas também é uma luz vermelha para dizer, olha, é por ali. E como é que eu sei que é por ali? Porque eu tenho medo. E se eu tenho medo, quer dizer que há qualquer coisa do outro lado desta ponte, quando eu atravessar esta ponte de medo, que me vai fazer crescer, que me vai enriquecer imenso e que me vai transformar numa pessoa muito melhor. Uhum. Portanto, Daniel, nós temos aqui falando das zonas de conforto, estas questões dos medos. Diz-me como é que isto se encaixa com a temática da meditação que tu também falas no 11º Mandamento, certo? Porquê que tanta gente fala da meditação e até tantas vezes que se fala que até começamos a dar pouco valor, não é? Até, se calhar, até podia dizer, tanta gente fala de objetivos, que tanta gente fala de objetivos que as pessoas já começam a dizer, objetivos, já sei, não é? Então, porquê que se fala tanto de meditação e então, de tanto se ouvir falar, as pessoas, ok, já sei, mas fazes? Que vantagens tem? Porquê que as pessoas meditam? O que é propriamente a meditação? E se o Daniel Nogueira também pratica meditação? E o que é meditação para ti? Então, quanto ao facto de se ouvir falar muito em meditação, de haver tanta gente a falar em meditação, de se encontrar em tantos sítios, isso para mim é um excelente sinal. Foi um pouco a mensagem que eu tentei partilhar com o 6º Mandamento no Pavilhão Atlântico. No 10/10, no evento que fizemos no pavilhão, houve uma altura com o 6º Mandamento que eu dizia aprender com os mestres. E, através de um teatro, tivemos lá no palco Mandela, o Einstein, a Madre Teresa de Calcutá, a Amália Rodrigues, o Fernando Pessoa e outros mestres que fizeram uma peça de teatro. E a mensagem principal que eu tentei passar com aquela peça de teatro, que demorou uns 10 minutos, foi: eles estão todos a dizer o mesmo. Eles estão todos a dizer o mesmo. Cada um diz de maneira diferente, mas eles estão todos a dizer o mesmo. E há uma coisa engraçada sobre a meditação. Nós encontramos místicos a falar de meditação. Nós encontramos cientistas a falar de meditação. Nós encontramos pessoas religiosas a falar de meditação. Nós encontramos políticos, atores, músicos, escritores, engenheiros. Isto é, várias das pessoas com grandes resultados na vida, até o Donald Trump, é uma pessoa que fala em meditação. E aqui, quando começamos a ouvir toda a gente, especialmente muitas pessoas que têm sucesso, que
que têm resultados, conseguiram vencer os desafios que eles queriam vencer na vida. E vários deles falam nesta palavra, neste ato, nesta prática que é a meditação, alguma coisa de valor tem que ter. Então, eu comecei a meditar há muitos anos e, sem dúvida nenhuma, que transformou em muito a minha forma de ver o mundo. Porque passou para mim um mundo que era uma correria e que era um dia seguir ao outro, para como se eu tivesse dentro de mim um observador que observa o mundo, mas também me observa a mim a observar o mundo. Eu sei que estas palavras depois podem confundir um bocadinho, mas o que eu falo também muito no livro, no último, o 11º mandamento, é que temos de desmistificar o que é isto de meditar. Porque para meditar não é preciso estar sentado assim no mantra, não é preciso, esta é uma maneira, e há tantas outras. Não é preciso fazer yoga, não é preciso acender incensos. Uma pessoa para meditar, a única coisa que tem que fazer é conscientemente estar presente deste momento. Por exemplo, se alguém estiver a jogar futebol, e ela adora, e ela está no momento enquanto ela está a jogar futebol, ela está a meditar. A única grama que falta é ela ter consciência que ela está no momento. E, portanto, qualquer prática pode ser meditativa. Lavar a louça pode ser uma meditação, e para muitas pessoas é. Cozinhar, por exemplo, é uma coisa que para várias pessoas é a sua forma no final do dia de meditar, de desconectar com o dia, de conectar com os alimentos. E para tornar a experiência mais meditativa, há que apenas ganhar mais consciência que estamos a fazê-lo, que essa corrida que fizemos de manhã, ou aqueles 10 minutos sentamos ao sol à beira do mar, ou o que for, foram momentos meditativos, porque não só estávamos no presente, como tínhamos consciência que estávamos no presente. E basicamente é isso. E sim, respondendo à tua última pergunta, eu faço muita meditação. Esta viagem que eu agora vou fazer à Índia, especialmente a primeira metade, vai ser dedicado praticamente só à meditação. Estamos a falar de dias inteiros para conseguir realmente conectar comigo e com coisas que estão muito para além de eu próprio. Conectar com o todo e ver se há alguma imagem, alguma intuição, alguma sensação que possa surgir. Mas pelo menos paz e bem-estar surge para qualquer pessoa que pratica com alguma regularidade. Ótimo, Daniel. Obrigado. Isto que sirva também para que as pessoas consigam perceber também o poder da meditação e que é algo que é muito utilizado também por diversas pessoas. Okay? E os benefícios que daí advêm. Daniel, e perguntaria-te agora uma coisa. E tu falaste aí de uma palavra importante, que é a questão da intuição. E já agora eu vou espicaçar um pouco e espicaço também às vezes aquelas pessoas que se tornam demasiado espirituais, e então bora lá aqui ao espicaçanço. E então é esta questão principal. Como é que a pessoa sabe que é, por exemplo, se é um sinal ou uma intuição? Não é? Portanto, há pessoas que dizem, aconteceu-me uma cena, esta cena deve ser um sinal, portanto, e não o devo fazer. Ou será que é uma intuição, ou será um sinal para tu saber se realmente queres uma coisa, não é? Portanto, acho que é uma das coisas que me apeteceu perguntar-te agora, isto mesmo. As pessoas às vezes param, não, é um sinal para parar. Será que é um sinal para parar, ou é um sinal para saber quanto é que tu queres alguma coisa? Então, essa é uma questão brutal. Sinceramente, parabéns. É uma das questões centrais no mundo dos freaks, como eu lhe chamo. E o mundo dos freaks é a malta que está ligada a todos estes temas, mais astrologia e numerologia e tarot e meditação e yoga e tudo isto. E esta é uma das questões centrais. E eu gostava, antes de mais, de separar as duas coisas. Separar o que é intuição e o que é que são sinais, por assim dizer, do universo. Sobre a intuição, eu acredito que, principalmente, é quando tu sabes uma coisa, tu a sentes. Não há tanto uma relação racional ou mental associada. Isto é, claro que nós depois temos que passar esta emoção, este sentir, esta quase certeza para a nossa mente, para a interpretar e até para a comunicar connosco ou com os demais. Mas a intuição, que é uma coisa extremamente feminina, o tal sexto sentido, é algo que é muito superior à mente. A intuição é tão forte que mesmo quando a mente está a dizer, está a racionalizar, a mente está a dizer, a minha intuição diz que é para ir para a esquerda, mas eu sei que é melhor ir para a direita. A intuição é muito mais poderosa e muito mais forte, como digo, em termos emocionais, e só utiliza a mente para se comunicar. Agora, será que a intuição está sempre certa? E não. Ou, melhor dito, a intuição até está sempre certa, mas a nossa capacidade de estar sintonizados com a nossa intuição, quase como se houvesse aqui uma ligação, uma antena, um cabo,
pode estar deturpada. Ou deturpada por causa daquela situação e aquela pessoa, ou simplesmente, e isto é que é importante para quem nos está a ouvir, porque não há treino de escutar a intuição. Porque as pessoas que são profundamente intuitivas, não tenhas a menor dúvida disto que eu te vou dizer, eu já testemunhei isto com muitas pessoas, que são por causa de prática. Elas confiam na intuição, elas vão atrás e elas vão afinando e refinando a sua forma de perceber a sua intuição. Que a intuição vem através de emoção. E emoção é uma coisa abstrata, subjetiva, que nós depois tentamos canalizar para algo concreto e objetivo que é a nossa mente. E essa intuição, temos que afinar a nossa capacidade intuitiva. Eu posso dizer que hoje em dia 80% das minhas decisões são tomadas intuitivamente. E de longe, porque a ligação é tão forte que eu sei qual é a resposta certa. Em relação aos meus cursos, em relação ao livro, nem se fala, o 11º mandamento foi escrito totalmente de uma forma intuitiva, uma canalização constante em que eu não duvidava do que estava a ser escrito, porque eu sabia que era aquilo que tinha de ser escrito. E é isto que é a intuição. Queria também realçar que não é uma coisa muito mística. Isto é intuição. É até muito científico. Tem muito a ver com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é um mar de informação, um oceano, uma coisa inacreditável. A metáfora do iceberg ajuda a perceber quão grande é o nosso inconsciente comparado com a nossa mentezinha consciente. Então o nosso inconsciente trabalha por nós e nos tenta transmitir algumas conclusões que tira ali na sua máquina de cálculos da vida, só que não consegue através de palavras diretas, faz através destas sensações e estas emoções que as mulheres conhecem porque praticam muito mais intuição, mas que os homens, qualquer homem que nos esteja a ouvir neste momento, pode ter um sexto sentido, uma intuição muito apurada, por mais ou menos espiritual que seja, através da prática, confiando na intuição e perguntando à intuição o que é que será que me estás a dizer. Então a intuição é algo que nós podemos aprimorar, certo? Sem dúvida nenhuma. É uma coisa prática, é uma coisa muito concreta. Mais uma vez, não é uma coisa que os super místicos que estão no... Claro que se uma pessoa medita muito ou tem outras práticas, ajuda a afinar melhor a meditação. Mas tu, se és intuitivo ou se não és, podes ser. Precisas de treinar essa ligação da tua mente com esse sexto sentido do teu inconsciente que existe. Uhum. E então, Daniel, qual a diferença? Então, a intuição está bem definida. Então, o que é um sinal? E o que são sinais que devemos ouvir? Então, como disse, duas coisas. Intuição, já falamos bastante sobre isto. Depois existe esta questão que é o que é um sinal do universo. Isto é, eu estava a andar na rua e de repente passou-me um gato à frente, ou eu telefonei a minha amiga e ela por acaso não estava, então às tantas isto é um sinal que eu não deveria de falar com a minha amiga para já e devia deixá-la estar um bocadinho, etc. E agora aqui eu vou ter que ser um bocado bruto, um bocado bronco, um bocado direto, que é, nós, freaks, nós, as pessoas do mundo espiritual, vivemos num folclore patético em que estamos convencidos que existe uma coisa lá fora que não podemos chamar Deus, porque Deus é dos católicos e Deus é daqueles, e nós, como não somos nada assim, chamamos-lhe o universo, mas vivemos nesta patética infantilidade. Nós achamos que alguma coisa lá fora está super atento e super preocupado com cada telefonema que fazemos e com cada gato, onde é que ele passa na rua ou não passa. E o facto é que nós encontramos os sinais que nós queremos encontrar. Se existe sincronicidade, existe. Mas não existem sincronicidades de 3 em 3 minutos, e 10 em 10 minutos, e 4 em 4 horas. E quando uma sincronicidade acontece, é tão forte e é tão impactante que a mensagem é para nós óbvia. Não temos que ter dúvidas. Uhum. O que eu acho que preocupa-me é quando as pessoas dizem assim: aconteceu-me isto, por exemplo, candidatei-me a certo projeto e não recebi os fundos para aquele projeto. Será que isto é um sinal para eu não avançar com o projeto? Ou será que é um sinal, como tu dizias muito bem, para eu mostrar a minha capacidade de luta e candidatar-me outra vez àquele projeto e ver se eu consigo os fundos? Isto é que entra no tal teatro cerebral, é uma masturbação mental que aqui acontece, que não tem qualquer resolução. Sincronicidade são coisas fortes, são coincidências com significado. É quando a tua cabeça tem que fazer assim: será que eu vi bem? Bem, olha lá, isto aconteceu com isto, e depois com isto, e depois... Epá, isto é inacreditável. E se tu depois dizes: está bem, qual é a mensagem? Se a mensagem não é óbvio para ti, então deixa estar. Foi mais uma sincronicidade. Eu acredito e eu recomendo às pessoas, especialmente aos freaks, para não ficarem neuróticas, de quando o sinal para ti é óbvio o que é que significa, fantástico.
mas não precisas ficar ali super dividido entre os dois. Até para finalizar, há também um tema que eu falo no livro, que é, não é tanto isto ou isto, mas é muito isto e isto. E, portanto, muitas vezes o sinal não é, será que vou para a esquerda ou vou para a direita? O sinal pode ser, então, e a esquerda e a direita? E, portanto, eu sou muito cético em relação a essa coisa toda dos sinais do universo. Eu acho que o universo, ou Deus, ou o que tu quiseres chamar, tem muito mais que fazer do que estar atento a 7 bilhões de pessoas e cada microscópico momento do seu dia. E nós, freaks, ficamos convencidos quando cai uma folha de uma árvore que isto é um sinal que alguém nos estava a mandar. Não estava a mandar sinal nenhum, coitadinha da folha da árvore, deixa ela aqui ir em paz. Uhum. Ótimo. Acho que conseguiste elucidar muito bem esta diferença e é algo que eu realmente acredito e acredito e defendo na minha vida, que é não seguir tanto. É importante estar atento, não é? É preciso estar consciente do que se passa na nossa vida, mas também não interpretar cada coisinha que nos acontece como um sinal. E isso, pior do que isso, é nos colocar em inércia a conta desse sinal. Sim. Quando... Sim. Mas já agora, voltando à questão da intuição. A intuição, sim. A intuição é uma coisa que tu não planeias, não forças, não digo, o que é que será que a minha intuição me diz agora? É uma coisa que quanto mais trabalhada, mais ela vem ao de cima. Esta questão de interpretar cada pessoa, cada telefonema, cada e-mail, cada acontecimento, acho que não faz muito sentido. Não quer dizer que já agora que não é pedagógico. Eu adoro e recomendo aos nossos ouvintes uma pergunta que para mim transforma a minha vida constantemente. Eu não tenho dúvidas que muito do meu sucesso, mas muito do meu sucesso hoje vem desta pergunta, que é o que é que eu posso aprender com isto? Então sim, quando me cai a folha em frente aos pés, isto é, o tal projeto não foi aprovado. Eu aí tenho que o que é que eu posso aprender com isto? Isso é diferente de dizer o que é que o universo quer que eu aprenda com isto. Não, pá, esquece isso. O que é que tu podes aprender com isto? O que é que estava errado com o teu projeto? Gostas do teu projeto? Era importante para ti? Puseste toda a paixão lá dentro? Etc. Queres fazer outra vez? Queres fazer outra coisa? O que é que eu posso aprender com isto? Isso sim. Uhum. Ok, Daniel. Então, vamos falar aqui de uma temática antes de avançarmos para a última parte, que é da questão do livro. E gostava de falar de um dos pormenores que falámos na pré-entrevista, que era o facto, por exemplo, de eu, tu ou outra pessoa dizer eu tenho este desafio e consigo resolver as coisas, ou então diz, mas és tu que já aprendeste estas coisas e sabes como é que se resolve, e quando me acontece e não sei. E às vezes as pessoas dizem, sabes, eu já aprendi um conjunto de ferramentas, já aprendi um conjunto de conceitos, conteúdos, estratégias que me fazem com que eu ultrapasse os tais desafios. Mas falávamos há dias que às vezes não tem nada a ver com a ferramenta em si, mas tem a ver com a capacidade de encontrar a ferramenta certa para resolver o desafio. Fala-me um pouco disso, Daniel, e da tua experiência em relação a isso. Bom, nós também não falamos muito sobre isso no outro dia e é exatamente essa ideia. Muito mais valioso do que ter as ferramentas certas, ter lido os livros certos, ter tido bons cursos, seja lá qual for a temática, dentro dos negócios ou na vida pessoal, mais importante do que isso é a pessoa ter a capacidade de querer encontrar a ferramenta. Porque as ferramentas existem. E as ideias existem, as soluções existem. E nós todos caímos, todos. E as pessoas que têm imenso sucesso na vida, antes de terem sucesso, caíam. Enquanto estavam a tentar ter sucesso, caíram. Depois de ter sucesso, caíram e ainda vão cair para a frente. E a grande questão que nos separa é a capacidade de encontrar as ferramentas. A capacidade de dizer assim, ok, eu tenho que encontrar aqui uma solução para isto e agora eu vou procurar nos livros, ou vou procurar nos cursos, ou vou procurar conversando comigo mesmo, ou escrevendo os meus objetivos, ou o que for, mais do que propriamente ter uma caixa de ferramentas cheias de ferramentas. Agora, claro, quanto mais ferramentas, quanto mais soluções nós temos, melhor. Mas nós vamos ver que tantas vezes caímos num buraco e nada do que aprendemos no passado serve para nos tirar daquele buraco e, portanto, mais importante e mais valioso é saber procurar novas ferramentas, novas soluções para sair desse mesmo buraco. Daniel, fazia-te agora a pergunta, então, que ferramentas tu achas ou que conteúdos as pessoas deveriam, até
absorver mais. As pessoas, imagina-te que alguém está a vender isto e diz, epá, eu quero absorver mais ferramentas, quero ter mais conhecimentos, mais conteúdos, mais capacidades para resolver os meus desafios do dia a dia. Quais seriam os teus pequenos conselhos? Que livro principal as pessoas deviam ler? O que é que deveriam fazer? Que cursos? O que é que as pessoas deveriam evoluir mais? Que pessoas deviam contactar para conseguir estar mais aptas para sair principalmente da inércia e ultrapassar os desafios? Estás preparado? Epá, eu quero que estejam todos preparados e eu estou. Vai. Vais precisar de papel e caneta agora. Não, não te Eu estendas. agora, eu agora vou dizer uma palavra com montes de sílabas. Sabes que eu com muitas sílabas não funciono muito bem. Mas o segredo é eclecticismo. E eu sei que toda a gente que me está a ouvir sabe o que é. E ser eclético é, por favor, lê o máximo de tipos de livros e vai ao máximo tipo de cursos e tenta ter o máximo tipo de experiências de vida. E fica extremamente atento o que é que te toca, o que é que ressoa contigo. Então, claro que eu tenho uma lista de livros que eu recomendo, está no meu site, quem quiser, danielsanogueira.com, faz lá uns cliques e vai parar a bibliografia e tem alguns livros que eu recomendo. Mas, o que eu recomendo vivamente às pessoas é que elas vão à FNAC ou à Bertrand, onde for, e abram um livro, leem 2 ou 3 páginas, abram 2 ou 3 páginas, outra, epá, e vejam se alguma coisa toca, se mexe contigo, ressoa contigo. E à medida, isto é a mesma coisa para cursos, para gurus, para o que for. E à medida que tu vais encontrando coisas que tocam contigo, este livro tocou comigo, aquela palestra, o que é que tu vais fazendo? Vais procurando então um pouco mais disso, a fazer sentido. E esse eclecticismo, esse olhar para o desenvolvimento pessoal como um arco-íris, e depois de sentir muito e buscar as coisas que tocam em nós, faz uma diferença colossal. Eu tenho que dizer que eu tive uma crise de fé, por assim dizer, uma crise existencial muito forte em 2004, porque eu até 2004, mais ou menos 98 a 2004, estava a ler muitos tipos de livros, mas muito na área espiritual, e um dos meus favoritos era o Osho. E li literalmente dezenas de livros do Osho, porque o Osho, como muita gente sabe, há 600 e tal livros publicados dos discursos do Osho, e eu lia atrás uma das outras. E adorava, e adoro. E quando fui ao Tony Robbins pela primeira vez, em 2004, ao UPW, fascinei-me. Já tinha lido 2 livros do Robbins também, nessa altura. Fui ao curso dele, absolutamente fiquei a venerar o homem e a filosofia do homem. Então tive uma crise de fé tremenda, Leonardo, porque estes 2 homens, na minha ótica na altura, de acordo com o meu nível de consciência na altura, diziam coisas opostas. O Robbins diz-me, se tu queres, vai atrás, tu consegues, põe-te em estado, põe-te bem e bora. O Osho dizia-me, epá, não deves querer nada, nem deves deixar de querer. Não se trata de pôr em estado, não se trata de controlar, trata-se de aceitar. Por exemplo, e há muito mais contradições. Claro. E eu tive uma crise de fé, porque eu venerava o Osho, e venerava agora o Robbins, eu admirava o Osho, e agora admirava o Robbins, e de repente eu disse, espera aí, este acha isto, e este acha isto, e agora o que é que eu faço? Qual escolho, não é? E eu demorei muito tempo até descobrir que eu tinha que encontrar uma terceira via, que era a minha. Não era nem a do Osho, nem do Robbins, era esta terceira, que é Daniel Sanogueira, que é uma mistura de Osho e de Robbins e de Michael Jackson e de Gandhi e de uma série de outras pessoas que eu admiro. E então, voltando à tua pergunta dos livros e dos cursos, é esta a grande vantagem do eclecticismo. Quando uma pessoa se interessa por múltiplas áreas, múltiplos gurus, múltiplos cursos, múltiplos livros, mesmo que seja na superfície, ela vai encontrar as coisas que mexem com ela e ela aprofunda. Dito isto, o que eu vivamente recomendo é que leias pelo menos um livro por mês. Isto é tipo o mínimo barbárico que todos nós deveríamos conseguir. Um livro por mês, menos do que isto, e sinceramente estás a escolher, na minha ótica, e eu sei que não estou a ser nada humilde a dizer, mas na minha ótica muito viva, estás a viver na época das trevas. Estás a viver na escuridão completa. Porque nós temos altos génios, pessoas inconcebivelmente iluminadas, que escreveram obras profundas, belíssimas, best-sellers mundiais e que estão ao nosso alcance por 15 euros. Por 15 euros, por 20 euros, por 10 euros, tu podes ler a vida inteira de um grande mestre. E então, um livro por mês e, na minha ótica, mais eclético possível. Não ficar muito fixado num tipo de livros ou num tipo de guru ou o que for, porque aí e nada feito. Afunilamos. Ótimo, Daniel. Obrigado por essa tua perspectiva e partilho perfeitamente. Acho que costumo dizer que nós somos uma mistura
de, de pessoas a quem nós admiramos. Então vamos procurando comportamentos que nós gostamos e infelizmente até apanhamos comportamentos que não gostamos e o incorporamos dentro de nós. Portanto, nós somos um bocadinho de todos, não é? E vai se calhar bater a isso, somos todos um, certo? Muito bom, Léo. Vou usar essa frase, acho brutal. Somos tudo, uma mistura e um pouco das pessoas que nós admiramos. Acho brutal. É isso, acredito mesmo nisso e sinto que vivo isso já desde há muitos anos. Daniel, então avançando para a nossa última parte da nossa entrevista, diz-me o que é que seria preciso. Imagina-te, nós temos pessoas que têm mensagens fabulosas. Eu tenho um trabalho que, se o meu sonho se concretizar, e vou dizer até quando o meu sonho se concretizar, é quando realmente eu consiga dizer, eu consigo pôr as pessoas todas a transmitir a sua mensagem. Todas as pessoas estão em casa e dizem, epá, e tenho algo importante para dizer, sabes, e tive esta experiência na minha vida que eu gostava de transmitir. Eu gostava que isto fosse transmitido para um livro ou para um curso, como for. Daniel, quais seriam os teus conselhos, principalmente enquanto autor e um autor best-seller, já tens o teu segundo livro que é um best-seller, qual seria o conselho de uma pessoa poder criar algo deste género, um maior do que o outro, certo? Um não-ficção, não é? E um ficção, certo? Não-ficção, ficção. E como é que as pessoas poderiam transmitir a sua mensagem? Quais seriam os teus segredos para um best-seller? Bom, tenho muitas sugestões que eu poderia dar. Vou tentar apanhar aquelas que eu acho mais relevantes, especialmente para quem está numa fase inicial. O que é que isso significa? Não digo fase inicial em termos da matéria, em termos do conteúdo, em termos da mensagem. Aí sim eu espero que estejas o mais profundo e desenvolvido possível antes de escrever. Estou a dizer uma fase inicial como autor, alguém que, por exemplo, nunca escreveu um livro. Uma dica muito importante é que existe uma mistura. Já agora, quem diz escrever um livro, neste caso, ou fazer um curso, portanto, desenhar um workshop, uma palestra, a dica neste caso é a mesma. Que é, existe uma mistura muito mágica e muito subtil. Eu estou a ter dificuldades em encontrar o adjetivo, mas existe uma mistura que tem que se fazer entre aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero escrever, o livro que eu gostava de escrever, o curso que eu gostava de dar, e aquele que as pessoas pedem e aquele que as pessoas precisam de ler ou de estudar. Então, o Trata a Vida por Tu, por exemplo, ou os catalisadores, por exemplo, não são os cursos que eu gostava de dar. Nem o Trata a Vida por Tu como livro, ou o 10º Mandamento, foram os livros que eu quis escrever. Isso não basta. Quando nós ficamos só aqui no eu, naquilo que eu acho que era tão importante dizer e mostrar, e as pessoas deveriam perceber isto é tão fundamental, é um monólogo. E até pode ser muito bonito, mas é um monólogo. Então mais vale, em vez de gastar tanto tempo a escrever palavras, comprares um espelho. E aí podes ter o melhor monólogo do mundo. Agora, também não podemos ceder a 100%. Também não podemos ser completamente apimbalhados e dizer assim, bom, o que a malta quer é a telenovela. Ou o que a malta quer é, sei lá, mais um livro disto ou mais um livro daquilo. Isto é o que parece que as massas ou o povo ou o meu público-alvo quer ouvir e então, olha, bora ceder. Isso é bom para o negócio. Isso é bom para uma SIC, um TVI, alguém que está a fazer um negócio e simplesmente satisfaz as massas. Não é? Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola está-se nas tintas qual é o tipo de bebida que eles gostam. Eles simplesmente avaliam o que é que a malta quer beber. Olha, a malta agora quer beber coisas com limão. Bora lançar um produto com limão. Então, esta mistura mágica, o que eu tenho visto é que muitos autores iniciais, onde é que elas cometem o erro, é aqui. É o excesso do eu. É o excesso do que é que eu tenho para dizer, o que é que eu acho. Então, formador, esquece, Leonardo. O que eu mais vejo aí são pessoas a fazerem workshops e palestras absolutamente convencidas que o que elas têm para partilhar é o segredo dos deuses e coitadinha da plateia tão básica que ela é, que não percebe este ouro, esta platina e esta prata e estas joias que nós temos que partilhar. Isso é falso. Eu vou-te dizer, se tu és alguém que quer ser formador ou orador um dia, há um segredo muito importante que tu vais ter que dominar, que é quem é o ouro e a prata e a platina e as joias é o público. O que sai da nossa boca é bronze. É tão pouco importante. Nós temos que amar tanto as pessoas que estão à nossa frente, os problemas delas, os desafios delas, os medos delas, as forças delas, as qualidades delas. Temos que nos apaixonar tanto por quem nós estamos a servir, que essa paixão e esse amor transforma o bronze, que é o que a gente está para aqui a dizer, em coisas que são música para os ouvidos das pessoas.
Então, esta primeira dica é assim muito abstrata, eu tenho consciência disso, eu sou muito prático, vou já dar 2 ou 3 dicas mais práticas, mas atenção a isto, uma mistura muito, muito mágica entre aquilo que tu achas que é a mensagem que deve ser transmitida e aquela que o teu grupo-alvo ou as massas acham que é a mensagem que elas querem ouvir. Elas não estão erradas. E tu também não estás. E esta mistura é que cria coisas absolutamente fantásticas. Ok, Daniel, deixa-me só então resumir aqui, se me permites, se calhar ir de encontro às necessidades, aos desafios das pessoas, realmente aquilo que as pessoas precisam, não é? As pessoas, se calhar, e tenho uma das perspectivas que as pessoas neste momento estão sobrecarregadas de informação que os cursos dão, mas as pessoas estão à procura de resultados para as suas vidas. Uhum. E se calhar ir de encontro a essas necessidades, esses resultados que as pessoas procuram e sermos um bocadinho, ou contribuir um pouco para esse resultado. Uhum. Porque pelas experiências que eu tenho participado em cursos que tenho ido, todos os cursos me ajudam a chegar ao resultado que eu pretendo, mas não há nenhum curso que me revele o resultado total. É um caminho, não é? As pessoas às vezes vão, mas este curso é o que me vai dar a felicidade completa e vou atingir tudo aquilo que eu quero. Vai ser um dos cursos que vai te desbloquear ainda mais. Mas a caminhada não para aí. Sim, a palavra certa é caminhada. Eu depois, a dada altura, ainda gostava de dar algumas dicas práticas para autores, porque eu fui um bocado abstrato. Mas respondendo àquilo que tu disseste, é uma caminhada. Eu acredito que um curso pode dar a felicidade suprema a um ser humano. Mas vai durar uma semana, vai durar 3 semanas, vai durar 3 meses. Por isso mesmo a caminhada é tão fundamental. Há certos cursos, como o curso dos catalisadores, que dá isso às pessoas e dura anos. É tão profundo que dura anos. Há outros cursos, como o Trata a Vida por Tu, que muda meses. Agora, as pessoas que verdadeiramente mudam nesses cursos não são as pessoas que só foram a este curso, como tu disseste muito bem, mas as pessoas que depois fizeram uma caminhada. Têm que fazer mais cursos, alguns deles muito maus, mas tem que se fazer na mesma. Mesmo num curso muito mau, há pérolas que temos de estar atentos. E tem que se ler livros e tem que se fazer melhor amigos. Eu vou repetir isto, que isto é fundamental, amigos. Tu tens que fazer melhor amigo. Os amigos que tu tens neste momento são brutais. Vai tomar cafés com eles, vai dar um passeio na montanha com eles, vai ter férias com eles e de certeza que vais ter algumas boas conversas com eles também. Mas se tu queres evoluir na vida, tens que aprender a fazer mais e novos amigos. Ser uma coisa constante. Pessoas que te desafiam mais e puxam mais por ti. E isso tudo faz parte da caminhada que estás a falar, Leo. Tem que se perceber que o desenvolvimento pessoal é uma longa jornada de subida de montanhas e descida de montanhas, que cai-se montes de vezes, que é a pessoa que se levanta mais vezes que acaba por ir mais longe nessa viagem. E sim, não há nenhum curso, nem nenhum livro que garanta o resultado para sempre, ou a longo prazo. Há sim, isso não tenho a menor dúvida, cursos e livros e experiências de vida nos possam dar esse resultado que tu estás a falar no momento. Depois cabe-nos a nós repetir tudo aquilo que vivemos no curso, no nosso próprio tempo e fazer em casa, com os filhos, etc, etc. Ok, obrigado Daniel pela partilha. E diz-me então quais são outras dicas, aquelas mais práticas que disseste que ias referir para autores. Então, há uma coisa ótima que nós temos no universo e no mundo, é que nós já temos montes de gente que já fez aquilo que a gente quer fazer. Então, eu fui estudar, com toda a humildade, os grandes autores do mundo, atuais, contemporâneos, pessoas que podem me dar sugestões, e o que é que elas fazem? O que é que as pessoas que escrevem ficção, como o Stephen King e o Paulo Coelho, conseguem atrair milhões de autores? Porquê? E o que é que elas recomendam e o que é que elas fazem de diferente? E depois a mesma coisa para não ficção. E há 3 sugestões que eu encontro em todos eles. E eu já agora recomendo, quem estiver a ouvir isto, provavelmente está a ver isto no YouTube, depois de ver este vídeo, faz uma pesquisa e mete entrevista ou interview, em inglês, interview, e mete o nome de um grande autor que tu admiras. E ouve a entrevista deste autor, onde quer que ele esteja a falar, tu vais ver que ele vai te dar segredos de como é que escreve um bom livro. 3 sugestões que eu encontrei em todos. Primeiro, absolutamente fundamental, o mais importante de todos, é quando começares a escrever o teu livro, tens de escrever todos os dias. Eu vou repetir, porque este vai ser o primeiro erro que tu vais cometer. Tens de escrever todos os dias. Se tu decides escrever o livro hoje, começar hoje, ou se tu decides começar a escrever o livro dia 17 de agosto, ou o que for, a partir daquele dia, não interessa quem faz anos, não interessa se é Natal, não interessa se acordaste deprimido, nem interessa se estás constipado. O que todos os grandes autores do mundo, todos, entre grandes aspas, a maior parte,
dizem é uma prática diária que tem que ser feita. A sugestão é escrever um mínimo de 1000 palavras por dia. Sendo que se tu conseguires chegar às 2000 ou 2500, és um espetáculo. O 11º mandamento, por exemplo, pode chocar isto, para quem já leu, foi escrito em 30 dias, em menos. Foi escrito em menos de um mês. Vamos dizer um mês. Isto é inacreditável. Como é que se escreve 600 palavras, ainda por cima como aquele livro, num mês? E eu escrevi todos os dias, mas no meu caso, tive sorte, eu conseguia escrever 2000, 3000, 3500 palavras por dia, antes que me saísse inspiração. Se acordas um dia e não estás inspirado, caga no assunto, escreve. Liga o portátil e escreve. Mas o que eu vou escrever é uma porcaria. Paciência. No dia seguinte, se for preciso, reescreves aquele capítulo. Então, mas para que é que vale a pena escrever se eu vou escrever mal feito? Porque tens de escrever todos os dias. É como o exercício físico ou o que tu quiseres. E garanto-te que o Paulo Coelho, Stephen King e outras pessoas que tu vais pesquisar vão te dizer isso. Segunda dica é fundamental ler muito. O grande desafio é que há muita gente que quer escrever, quer pôr coisas por escritas cá para fora, mas ainda não teve a humildade suficiente de ser um leitor. Como uma metáfora, se tu queres ser um bom líder, tens de saber ser liderado, tens de saber ser um bom seguidor. Eu, por exemplo, sou seguidor do Osho, sou seguidor do Tony Robbins, sou seguidor de outras pessoas e por isso mesmo às vezes consigo, em algumas circunstâncias, até liderar alguma coisa. Então, com a escrita é exatamente a mesma coisa. Nós temos que saber ser leitores. Então, o Stephen King, por exemplo, lê 2, 3, 4 livros por semana. Eu vou repetir, não deve ser ouvido. 2, 3, 4 livros por semana. Agora, o Stephen King tem uma coisa que é uma vantagem, que ele ama ler. Portanto, o Stephen King não gosta de televisão, não gosta de muita coisa. Mas, quando está a ler, está super feliz. Pode não ser o teu caso, mas se quiseres ser autor, tens que ler um livro por semana. Tens que ler um livro por semana e tens que estar tão fluente dentro daquilo que é ler. Por fim, dica número 3. Não há qualquer sombra de dúvida que o que eu agora vou sugerir é uniforme entre todos os autores. Tu tens que escrever sobre uma coisa que te apaixona muito e sobre o qual tu conheces. Sobre uma coisa que está mesmo dentro do teu mundo. Imagina que tu vais escrever um livro de ficção e tu queres que a personagem principal seja enfermeira, mas tu não sabes nada de enfermaria. Isto ainda está a gravar? Tá. Ok. Aqui isto parou tudo. Tu não sabes nada de enfermaria, não sabes nada de médicos. Esse livro vai ser uma bosta. E tu vais dizer, também, mas o Paulo Coelho já escreveu sobre personagens de qual ele não conhecia. Primeiro, ele não escreveu. Vai ver. Ele não escreveu. E segundo, quando eles fazem isso, eles fazem um trabalho muito humilde, de pesquisa, vão para os países, integram a vida das pessoas, como os grandes atores também de cinema. Exatamente. Portanto, tens que ver sobre uma coisa que tu sabes muito. Se tu és uma pessoa que percebe imenso bacalhau com natas, porque tu adoras fazer bacalhau com natas e tu percebes de bacalhau com natas todas as regiões de Portugal, então no teu livro de ficção, adivinha o que é que a tua personagem principal é? Cozinheira de bacalhau com natas. E esse livro vai trazer muita coisa muito profunda dentro disso. E introduzir as tuas paixões, tudo aquilo que tu gostas, tudo aquilo que tu amas, por o máximo possível dentro do livro. E, portanto, escrever todos os dias, 1000 palavras por dia, ler quanticamente muito e depois, em terceiro lugar, o livro tem que ser uma manifestação da tua paixão, das tuas perícias, daquilo que tu já fizeste e aquilo que tu dominas. Daniel, obrigadíssimo. Realmente acredito e tenho certeza que isto é uma entrevista que irá ajudar a muitíssimas pessoas e todas estas temáticas que nós falámos e que deixámos fluir felizmente foi simplesmente fabuloso. Daniel, só tenho a te agradecer, muitíssimo obrigado por esta entrevista e até uma próxima. Obrigado, Daniel. Posso deixar uma última palavra? Podes e deves. Eu queria muito, mas muito. Eu tenho pena que o ecrã é tão pequenino porque eu gostava de muito agradecer, bué, o facto de tu estás a fazer isto, de fazer estas filmagens, estas entrevistas à Vera Faria Leal, ao João Medeiros, à minha pessoa, a tantos outros com quem já fizeste e com quem ainda vais fazer. E eu queria falar para quem está a ver este vídeo neste momento. Isto que o Léo fez é simplesmente entrar em ação. De certeza que houve centenas de pessoas em Portugal que tiveram a ideia de fazer entrevistas no Skype e pôr com os gurus em Portugal, das várias áreas. Mas o Léo, além de ter tido essa ideia, fez outra coisa que entrou em ação.
telefonou às pessoas, marcou, toda a gente disse que sim, e agora tu estás a ter o privilégio de ver estas entrevistas. E, portanto, se eu puder dar uma última dica a todos, é que sigam o exemplo do Leonardo e façam. Mal feito, bem feito. Por exemplo, esta gravação, tanto quanto parece, está assim... Está com uma imagem assim. Está assim meio esquisita. Não interessa. Está mal feito, mas está feito. E é isso que é fundamental. Entra em ação, faz, e aprende dessa maneira. E, portanto, é a ti, Leonardo, que eu agradeço. E, acima de tudo, também as pessoas, ou tu, que nos ouviste este tempo todo, 1 hora quase, a conversar. Muito obrigado. Vamos entrar em ação e bora mudar o mundo. O mundo é tão grande e tão bonito que todos nós podemos mudar um bocadinho desse mundo. Obrigado, Daniel. Nada.